Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é filosofia. Mas eu quero também particularizar um pouco a filosofia no momento atual que estamos vivendo. No momento de pandemia, no momento de crise econômica, onde entra a filosofia nisso tudo? Para conversar sobre esse tema, eu recebo o Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros. Ele é professor da Faculdade de Filosofia da USP, da Universidade de São Paulo. Professor Alberto, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fábio? Professor, falar de filosofia neste momento é mais difícil? É mais fácil? Como que a gente pode abordar esse tema? Olha, eu creio que a gente só deve exigir da filosofia aquilo que ela se propõe. Ela não tem a intenção de enunciar o que fazer, no sentido normativo de dar respostas prontas e concretas, como outras formas de conhecimento, as ciências em geral. A filosofia, ela procura apenas indicar o que pensar ou como pensar, já que ela se propõe a ser um tipo de pensamento sistemático, conceitual, crítico e reflexivo sobre determinados problemas. Ela pode, então, dessa maneira, se debruçar sobre as várias questões suscitadas pela pandemia do Covid-19 e nos ajudar a pensá-las. Eu diria de modo mais específico que algumas áreas da filosofia, como por exemplo a ética e a política, podem dar uma contribuição talvez mais palpável do que outras áreas, como a estética ou a epistemologia. Professor, o senhor fala então que ela, de certa forma, ela influencia que nós pensemos mais a respeito. Neste momento, diante de tamanha crise, às vezes o nosso pensamento é um pensamento mais pessimista. A gente tem esperança, mas ao mesmo tempo a gente está com medo. É normal isso por parte do ser humano, em momentos tão difíceis, a gente ficar com sentimentos, às vezes contraditórios, às vezes tão bagunçados? Sim, isso é perfeitamente normal. Como eu havia te dito, eu penso que dentro das áreas da filosofia, por exemplo, a ética, ela pode nos ajudar a pensar esse momento pelo qual nós estamos passando, de incertezas, de indefinições, né? A pandemia, ela nos leva a refletir sobre nossos valores, porque são justamente os valores que determinam nossas escolhas e nossas ações. Então, com o auxílio da ética, nós podemos pensar talvez como estamos conduzindo nossa existência, o que nós estamos valorizando, o que nós estamos priorizando, e também como pretendemos conduzir nossa existência depois da pandemia, o que me parece já ser uma contribuição importante da filosofia. No caso do exemplo que você citou, de um certo pessimismo, a história da filosofia ela nos fornece alguns sistemas éticos que podem nos ajudar a lidar melhor com esse período de anomalia pelo qual nós estamos passando. Eu vou te dar um exemplo. A ética estoica, ela parte do princípio de que nós não temos controle sobre a natureza. Ou seja, nós não controlamos tudo aquilo que acontece no mundo ou em nossas vidas. Há coisas que escapam ao nosso poder. No caso, a existência de um vírus, a sua disseminação, as suas consequências. Então, de acordo com a ética estoica, nós precisamos, de um lado, conduzir nossa vida em conformidade com os acontecimentos sobre os quais não temos controle, e do outro, reconhecer nossa impotência e buscar, então, nossa felicidade apenas naquelas coisas sobre as quais temos efetivo controle, porque esta felicidade vai então depender apenas de nós mesmos e não daquelas coisas que não podemos controlar. Então, nesse sentido, me parece que há essa contribuição no campo da ética desses vários sistemas, eu dei um exemplo, que podem nos ajudar a pensar melhor esse período pelo qual nós estamos passando. Professor, o senhor tocou aí num aspecto que eu acho bastante interessante a gente falar mais. Realmente o ser humano ele precisa estar sempre controlando as coisas, né? A gente se controla por
dias, por datas, né, por horários. Então a gente costuma ter a programação de trabalho, de estudos, a programação de férias, e nesse momento o que a gente não consegue fazer direito é exatamente se programar, né? A gente fica esperando que apareça uma vacina, uma cura para a doença. A gente conversa com um amigo, fala, espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Só que a gente não faz ideia se em breve vai ser a semana que vem ou daqui 6 meses, né? É difícil para o ser humano isso, né? Com certeza. E aí que entra um pouco a necessidade de uma reflexão, de um pensamento mais aberto, mais amplo, mais crítico. E, veja, como eu tenho enfatizado, a importância, dentro das áreas da filosofia, talvez da ética, né, nesse momento, nós podemos, por exemplo, ver que em vários sistemas éticos se destaca a importância da prudência, quer dizer, essa virtude que nos faz agir com cautela. Então, entre a inconsequência do negacionismo e o desespero, talvez, do apocalíptico, há esse espaço da prudência para poder, enfim, tentar conviver com todas essas dificuldades pelas quais nós estamos passando, né? Professor Alberto, quando o senhor fala em ética, e o senhor até já enfatizou isso aqui em alguns momentos da entrevista, estamos falando também do ser humano que, num momento como esse, tenta levar vantagem, às vezes, de repente levar vantagem em uma licitação com equipamentos, de repente indicando um remédio que nem sempre é o remédio mais adequado, porque, só para ser mais claro no meu pensamento, parece que nesse momento, do jeito que aparece o lado bom do ser humano, também aparece o lado ruim, fica muito evidente, né? Sim, porque a pandemia justamente ela nos coloca diante de vários problemas éticos, né? Um deles é esse que você acabou de citar, né? Nós vimos, por exemplo, milhares de pessoas que não tinham necessidade do auxílio emergencial, mas que legalmente se encaixavam nas normas estabelecidas pelo governo, solicitarem esse auxílio, em detrimento de outras pessoas que efetivamente precisavam desse auxílio para sobreviver. Então, a pandemia, ela, pela sua anormalidade, ela acaba nos jogando diante desses problemas éticos, que são, na verdade, problemas práticos. Por exemplo, se eu devo ou não respeitar o isolamento social, se eu devo ou não utilizar a máscara quando eu saio de casa, até que ponto, né, eu tenho de sacrificar o meu bem-estar ou o meu prazer em consideração às outras pessoas. Por exemplo, se eu não estou no grupo de risco e quero sair de casa para praticar uma atividade física, comprar algo que não é essencial, mas que eu desejo, quero ir a um bar, a um restaurante ou simplesmente passear, por que eu devo me privar dessas coisas que são importantes para mim? Então, a reflexão ética nos ajuda a pensar essas questões, né? Por exemplo, alguns sistemas éticos nos lembram que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade e que, portanto, nossas ações têm impacto direto ou indireto na vida das outras pessoas. Num caso extremo, se eu quero cometer suicídio, a decisão é só minha. Mas se eu quero envolver outras pessoas no suicídio, então deixa de ser só minha decisão e passa a depender também da escolha de outras pessoas. E eu tenho que levar em consideração essa minha ação, porque eu vivo em comunidade, né? É interessante que nós vimos, por exemplo, em algumas cidades, logo no início da pandemia, que adotaram o lockdown, pessoas saindo às ruas e alegando o seu direito constitucional de ir e vir. É claro que a liberdade de ir e vir é um direito individual consagrado na Constituição, mas ela não é um direito absoluto, né? Quando esse direito individual de ir e vir coloca em risco o direito à vida de outras pessoas, porque ao ir e vir eu posso contaminar, disseminar o vírus, esse direito torna-se relativo. Ou seja, existe um valor social, que é a vida das pessoas, que é superior a este valor individual de ir e vir. Então, esses e outros são problemas éticos, que são, como disse, problemas práticos, que a filosofia, nesse campo da ética, pode nos ajudar a pensar essas questões, né?
E é bem interessante, professor, o senhor tocando aí nesses temas práticos do dia a dia, porque essas discussões realmente elas estão pelas ruas, elas estão numa padaria que entramos, elas estão em todos os lugares, num supermercado, numa farmácia. Então, as pessoas, às vezes até sem saber, elas estão questionando dilemas éticos o tempo todo pelas ruas, né? Eu diria que elas estão se colocando problemas éticos. Quer dizer, o que eu quis destacar é como, apesar da filosofia não ter essa pretensão de dizer o que fazer, ela pode nos ajudar justamente a pensar essas questões, né? E, ao pensar essas questões, nos ajudar a agir da maneira considerada mais adequada numa vida em comunidade, né? Eu diria problemas, eu não diria dilemas, como você disse, porque é claro que também nós temos dilemas éticos, né? A pandemia nos coloca diante de dilemas éticos. Por exemplo, aqueles enfrentados nos hospitais pelos profissionais de saúde, né? Dada a inevitável escassez de recursos, né, nos hospitais, por exemplo, os leitos em UTIs, qual o critério para decidir quem vai ser tratado primeiro? Quem vai ocupar um leito vago? Então, nós temos aí, mais do que um problema, nós temos um dilema, onde nenhuma das soluções é a mais adequada, né? Quer dizer, eu opto por um doente e abro mão de tratar de outro doente. E, na verdade, então, quando eu vou tratar essas questões, quando eu vou discutir essas questões, eu recorro a um determinado sistema ético. Ou eu recorro a uma ética teleológica, ética utilitarista, uma ética consequencialista, para avaliar essa decisão a ser tomada. Então, é nesse sentido, né, tanto de problemas éticos do nosso dia a dia, que são problemas práticos, quanto a esses dilemas éticos, a filosofia pode, de alguma maneira, contribuir, dar sua contribuição. O senhor é professor da Faculdade de Filosofia da USP. Neste momento, está havendo aulas online ou não? As aulas estão totalmente suspensas, professor? Então, nós começamos o semestre normalmente, eu cheguei a dar 3 aulas presenciais, mas na segunda semana de março, a Universidade de São Paulo, de maneira, na minha opinião, muito acertada, suspendeu as aulas presenciais. Houve uma certa indefinição quanto se as aulas seriam suspensas ou elas continuariam de maneira não presencial. No meu caso particular, eu ministrei o semestre passado 2 disciplinas, uma na pós-graduação e uma na graduação. E eu, desde alguns anos, faço uso de uma ferramenta que é o Google Classroom, onde eu disponibilizo os textos para os alunos, né? E eu percebi que, por meio desta ferramenta, o Google Classroom, eu podia continuar o meu curso, né, de maneira não presencial, ou seja, além de disponibilizar os textos para os alunos, eu podia também disponibilizar vídeos, as aulas gravadas. Então, eu mandei um e-mail geral, consultei as 2 salas, a de graduação e a de pós-graduação, né, as 2 turmas, e a grande maioria decidiu pela continuidade do curso de maneira não presencial. Então, eu comecei a gravar as aulas e a disponibilizar no Google Classroom. Os alunos assistiam essas aulas semanalmente. Havia, às vezes, algumas reuniões pelo Google Meet, às vezes pelo próprio e-mail geral, e dessa maneira o curso conseguiu ser dado sem grandes problemas. Ou seja, o programa foi cumprido, os alunos cumpriram suas obrigações discentes, entregaram um trabalho no final do semestre, eu corrigi, já avaliei. Então, a perda, digamos assim, é claro que existe, porque a aula presencial é algo muito importante, mas ela foi minimizada justamente em razão dessa ferramenta, ou de outras que existem, né? Mas eu usei o Google Classroom e, dessa maneira, o curso foi ministrado, né? Há indicações... Desculpa. Não, pode concluir, professor, pode concluir. Eu ia dizer que, justamente, no segundo semestre, há uma indicação de que as disciplinas também sejam ministradas dessa maneira como foi no primeiro semestre, de maneira não presencial. Então, no meu caso, eu vou dar uma disciplina optativa na graduação, então eu vou usar o mesmo procedimento, usar essa ferramenta, o Google Classroom,
e, de certa maneira, isso traz um prejuízo menor aos alunos, né? Professor, durante esse período que as aulas têm sido online, têm sido por meio de plataforma digital, é possível abordar com os alunos alguns questionamentos do momento que nós estamos vivendo, dentro da filosofia? Existe esse diálogo com os alunos ou não? Existe, eu diria, um diálogo informal, não um diálogo como objeto de investigação. Existe um diálogo informal na própria gravação dos vídeos, nas conversas, muitas vezes pelo Google Meet ou pelo Skype, né? Porque, na verdade, depende muito do conteúdo de cada disciplina. No meu caso, eu sou responsável pelas disciplinas de ética e filosofia política. E eu tenho tratado, em geral, muito mais a história da filosofia política do que propriamente a filosofia política contemporânea. Este semestre agora que entra, sim, eu vou tratar de uma questão, digamos, mais atual. Mas, então, o que acaba acontecendo é que o curso, as aulas são pautadas por esse programa que apresenta como proposta, muitas vezes, uma temática que está na história da filosofia política. Não é uma questão atual, não é uma questão do momento, né? Então, a discussão sobre o período pelo qual nós estamos passando, ela acontece muito mais de maneira informal. Isso nas aulas, né, naquilo que no curso de filosofia. É claro que existem vários fóruns, né, sites, enfim, no qual essa questão ela está sendo discutida e debatida pela comunidade acadêmica, pela comunidade filosófica, né, mas não é o caso das aulas, dos cursos. Professor, e como que o jovem hoje ele enxerga a filosofia? O interesse do jovem pela filosofia tem aumentado? Então, eu, na verdade, não tenho a filosofia como minha formação primeira, inicial. A minha formação inicial foi na área de informática. Eu fiz uma faculdade de informática, trabalhei durante 8 anos, praticamente, numa empresa, como analista de sistemas, e só então fui fazer filosofia. E na minha experiência docente, que tem cerca de 25 a 30 anos, o que eu tenho vivenciado é que numa turma de alunos, principalmente primeiro ano, que é talvez aí onde se pode medir melhor, né, essa questão do interesse ou não, essas turmas que ingressam no curso de filosofia, turmas de primeiro ano, eu poderia te dizer que, em geral, 50% são formadas por jovens, ou seja, aqueles que saídos, né, do ensino médio, e outra metade são pessoas como eu fui há algum tempo atrás, profissionais formados que exercem já uma outra atividade e que buscam o curso de filosofia por um complemento, por um desejo de aprofundar algum conhecimento ou algumas questões, né? Então, o interesse dos jovens ele ainda não é muito efetivo, não é muito intenso, como eu te disse. Então, numa turma que entra no primeiro ano, metade dela é formada por jovens, outra metade já por pessoas mais velhas. Durante o período em que a filosofia voltou como disciplina obrigatória no ensino médio, né, antigo segundo grau, nós percebemos um aumento, né, nesse número de jovens interessados na filosofia, né? Mas eu te diria que existe mais, digamos, por uma questão de mercado de trabalho, né, que é muito escasso, e pelas condições desse trabalho, que em geral um professor de filosofia de ensino médio não tem uma remuneração muito boa, os jovens preferem outras áreas do conhecimento onde sabem que poderão ter, digamos, um melhor, né, um melhor salário,
melhores condições de vida. Então, infelizmente, a avaliação do curso também se dá dessa maneira. Agora há pouco o senhor enfatizou o seu interesse, né, como ferramenta de estudo, muitas vezes na filosofia política, né? Eu não sei se enquadra com exatamente o que o senhor estuda, mas eu, um tempinho atrás, estava vendo um documentário sobre a gripe espanhola. E na gripe Uhum. espanhola, muitas das coisas que a gente vê hoje já acontecia naquela época. Então, por exemplo, aparecer remedinhos milagrosos, né? Aparecer anúncios na época assim, use essa pomada que você vai ficar bom, né? Tome um chá de tal coisa que a gripe espanhola vai embora. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa particularidade do ser humano, né? Que às vezes o ser humano, mesmo num momento difícil para a humanidade, ele acaba pensando no interesse próprio, né? Ao invés do interesse de uma sociedade, e ele acaba tentando levar vantagens próprias, mesmo que isso seja leve ao um problema maior para a sociedade como um todo, né? Isso é típico do ser humano, professor? Bom, a gente teria que partir de uma premissa de que é possível você definir uma natureza humana, né? Isso é uma questão filosófica, né? Se existe uma natureza humana e defini-la de tal maneira em que ela é caracterizada por esse egoísmo, por esse individualismo, né? Eu particularmente não gosto muito dessa aproximação, dessa abordagem. Eu prefiro pensar numa condição humana, né? Uma condição humana no sentido de que nós estamos no mundo e diante das contingências, dos acontecimentos, nós vamos, por meio dos nossos valores, valores que são adquiridos de maneira cultural, na nossa família, na vida em sociedade, nós vamos tomando decisões e agindo em função desses valores, né? É claro que existe, né, fortemente uma tendência de, em algumas filosofias, isso é de maneira enunciada de maneira muito clara, existe uma tendência em buscar o interesse próprio, né, em detrimento do interesse comum. E aí entra o desafio desta área com a qual eu trabalho, que eu comentei com você, que é a filosofia política, que é de discutir, por exemplo, como é possível, né, você alcançar e chegar a um interesse comum partindo de interesses privados, de interesses particulares. E isso me parece que só é possível ser alcançado por um determinado arranjo político, um arranjo constitucional que permita fazer com que as pessoas entrem com interesses particulares, privados, próprios, e daí se consiga extrair um interesse comum, e se busque e se almeje esse interesse comum. E isso, na minha concepção, não é alcançado de maneira natural, ou seja, espontânea, né? Acho que espontaneamente existe essa tendência a buscar a realização do interesse particular. Então eu tenho que entrar com a artificialidade da política, com a artificialidade de algum tipo de arranjo institucional capaz de produzir e de efetivar esse interesse comum, partindo de interesses privados, interesses particulares. Com negociação o tempo todo, né, professor? Requer negociação. Requer, enfim, requer negociação e requer diálogo, requer um pouco estabelecimento do que se deseja como sociedade, né, o que nós desejamos como comunidade, né. No caso, voltando à questão, no caso da pandemia, nós percebemos claramente que é preciso haver uma orientação, né, uma certa administração da crise, né. Nós tivemos claramente, né, o exemplo de que estados que administraram esta crise, né, quer dizer, ou seja, governos que compreenderam a gravidade da pandemia e tomaram rapidamente medidas adequadas, coordenadas e efetivas, recorrendo aos instrumentos que dispõe o Estado, conseguiram diminuir os efeitos negativos da crise. Ao contrário, governos que negaram ou minimizaram a pandemia,
contribuíram para o seu agravamento, com sérias consequências para a sociedade, a perda de vidas que poderiam ser evitadas, o aumento do desemprego, etc. Então é nesse campo político, muitas vezes, que se dá as decisões que vão afetar a vida de cada um de nós, né? E daí a importância, então, de se pensar, por exemplo, né, o papel do Estado, né, que é uma questão cada vez mais relevante, me parece, nos dias atuais. Uma questão que já foi bastante discutida ao longo da história da filosofia política e que agora volta, né? Se na crise econômica de 2009 o Estado já teve um papel relevante, ou seja, não foi o livre mercado, não foi a iniciativa privada que resolveram o problema, mas a intervenção de governos por meio de políticas econômicas, na atual crise sanitária, a importância do Estado parece ainda maior. Então, enfim, nós vimos e temos assistido a importância do Estado por meio de políticas públicas, né, na vida das pessoas economicamente menos favorecidas. Ou seja, se não fosse muitas vezes esse auxílio emergencial adotado em vários países, milhões de pessoas não teriam a mínima condição de sobreviver. Então nós temos aí esse papel do Estado na redistribuição de recursos, né, principalmente em países com elevada desigualdade social como o nosso, que se torna extremamente importante, né? Então é nesse sentido que essa reflexão política também é importante. Assim como a reflexão ética me parece importante, a reflexão política também. Professor, o nosso programa está chegando ao fim. Isso é bom, porque o nosso bate-papo foi bastante agradável, enriquecedor, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. Bom, sou eu que devo agradecer e espero de alguma maneira ter contribuído para, enfim, a discussão dessas questões que você colocou e suscitou a respeito da importância ou da relevância do papel da filosofia nesse momento de pandemia. Com certeza foi bastante enriquecedor, professor. Muito obrigado mais uma vez. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, os nossos programas podem ser vistos e revistos também pelas mídias sociais. Então, no YouTube você consegue ver e rever todos os Alesp Conecta que estamos sempre gravando por aqui. Está bem? Obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo programa.